As outras partes estão aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Depois de descobrir que a sua mãe estava viva, o Ushio e o Tora estavam se preparando para viajar e encontrar ela. Só Deus sabe onde ela estava. Agora, na continuação, tinha um monstro enrolado em volta de um avião e o piloto não estava mais conseguindo controlar. Até mesmo a fotinha da sua filha caiu e o piloto ficou muito triste porque dessa vez, com certeza, ela não iria poder voltar para casa. E infelizmente, o avião caiu. O Ushio e o Tora estavam no aeroporto para ir para Hokkaido. E vendo o avião, o Tora fica muito animado. Atrás do Ushio, um homem que se chama Atsuzawa explicou a Yu-chan tudo o que aconteceu durante o voo que caiu e que o monstro se enrolou no avião. O Ushio escutou isso de uma forma muito atenta, mas a Yu-chan não consegue acreditar nas palavras dele, porque ela acha que o Atsuzawa estava mentindo, mas o Ushio não pensa assim. Então na hora ele começou a perguntar ao Tora sobre esse monstro. O Tora acha que provavelmente esse seja o Fazuma, que vive no céu e às vezes vem para a superfície para matar alguns humanos. O Tora já lutou com ele antes, mas não o matou, porque não era tão fácil fazer isso. A única fraqueza do Fazuma é muito fogo. O Tora pergunta ao Ushio se eles vão encontrar alguns desses no céu, mas o Ushio não fala nada. A Yu-chan com o Atsuzawa estavam indo no mesmo avião que o deles, mas claramente ela não gosta muito do Atsuzawa e acreditava que ele era o assassino do seu pai pelo que aconteceu no acidente do avião que caiu. O Ushio tenta conversar com ela, mas quando o avião levanta voo, ela começa a chorar porque ela sente falta do velho dela. O Ushio acalma ela sem saber o que estava acontecendo, e ela começou a se explicar. O pai dela era o piloto do avião que caiu há um mês atrás. O avião quase acertou o caça que o Atsuzawa estava pilotando. Eles costumavam trabalhar juntos, e é exatamente por isso que a Yu-chan considerava ele o assassino do seu pai. Ao mesmo tempo, o Fazumo começou a ir na direção do avião. O Atsuzawa também foi conversar com o Ushio, e ele conseguiu entender que o Ushio acreditava nele. O Atsuzawa conta a versão dele do que aconteceu naquele dia. Ele viu algo no céu e aquilo não apareceu no radar. Quando o seu caça estava quase batendo naquilo, ele percebeu que era um avião. Mas não era só o avião em si, tinha um monstro em cima da cabine. Enquanto ele contava, o avião que eles estavam começou a balançar muito. O Fazuma chegou até o avião e o Atsuzawa correu para ir checar os pilotos, para ver se eles estavam conseguindo pilotar o avião com tranquilidade ou já estavam tendo problemas. O Tora manda o Ushio cuidar desse monstro com a lança, só que o problema é que ele não estava com a lança agora, mas o Tora lembrou a ele algo muito importante. Era só ele chamar pela lança que ela viria. Então, se concentrando apenas um pouco, a lança veio para sua mão. A Yu-chan ficou muito chocada ao ver isso acontecer, mas por enquanto ele não podia fazer nada porque o Fazumo estava no ar fora do avião. O Atsuzawa chegou à cabine do piloto e descobriu que eles já foram mortos. A alternativa que ele encontrou para arrumar esse problema é ele mesmo pilotar o avião comercial. O objetivo dele era proteger a Yu-chan, mas o sistema de controle não estava funcionando e o Fazuma ataca o Atsuzawa. O Ushio pediu ao Tora para atravessar a parede para o lado de fora e bater no Fazuma, mas o Tora se recusa a fazer isso. O Ushio pegou a sua lança e taca na bunda dele, o obrigando a ir para fora do avião. O Fazuma estava na frente dele e o reconhece na hora. Ele pergunta ao Tora o que ele estava fazendo ali, mas o Tora só o ataca com o seu poder de fogo. Por conta das chamas, algumas partes do seu corpo são destruídas. Os passageiros começaram a entrar em pânico. Agora que a Yu-chan finalmente viu o Fazuma e o Tora, ela acredita que de fato foi esse monstro quem matou o seu pai. O Tora estava tentando matar o Fazuma, mas nenhum dos seus ataques teve qualquer efeito. A Yu-chan foi dar uma olhada em como o Atsuzawa estava e fica muito preocupada ao ver ele todo ferido. O Atsuzawa pediu ajuda e mostrou que o monstro atacou o avião. Ele precisava de um caça armado agora mesmo, mas acontece um grande problema. Mais uma vez, o monstro não aparece no radar. As autoridades acreditavam que não era necessário nenhuma ação e só estava acontecendo algum erro no avião. O Atsuzawa fica muito preocupado. Ele não queria que nada acontecesse com a Yu-chan. O Ushio chegou ali e falou que o Fazumo só poderia ser morto com muito fogo, e essa era a única maneira de acabar com ele. Mas infelizmente, ele não tem nenhuma opção para isso. O Tora ainda continua atacando o Fazuma, mas não estava dando efeito. O Tora fica bravo com o Ushio porque ele não estava usando a sua lança. Ele lembra o Ushio que a lança foi feita para matar monstros. O Ushio pediu pro Tora usar o seu poder do relâmpago enquanto ele vai atacar de baixo com a lança.
Quando Tora começa a brigar com Fazuma, o Ushio também se prepara, mas a Yu-chan ficou muito brava pela morte do seu pai. Ela também queria ajudar a matar o Fazuma. O Ushio coloca ela nos seus braços enquanto segura a lança. O Tora atacou o Fazuma com o relâmpago e o Ushio usa sua lança para atravessar o corpo do monstro. Quando o Fazuma se machucou, ele apareceu no radar. O Fazuma ainda continua vivo e ataca o Tora, mas os caças começaram a vir na direção do avião. O Atsuzawa conta sobre o Fazuma, revelando que ele só poderia morrer por muito fogo. Era para os caças atacar com mísseis, mas a força aérea não poderia atacar nessas condições, senão o avião ia cair. O Tora pediu ao Ushio para ir para fora para conseguir cortar o Fazuma ao meio com a lança. O Atsuzawa com a Yu-chan proíbem ele de fazer isso, mas ele não tem outra opção. Então ele saiu do avião com o plano do Tora. Os dois vão atacar o Fazuma, mas ele captura os dois com muita facilidade. Só que o Ushio consegue cortar ele com a sua lança e o Tora lançou o seu poder de fogo. Isso fez o Fazuma se soltar do avião. O caça consegue travar a mira nele com muita facilidade e lança o seu míssil. O Fazuma começou a ser destruído. Enquanto isso acontecia, ele diz que o Hakuman estava prestes a aparecer. O Fazuma acreditava que ele estava com sorte, porque felizmente ele não vai conhecer esse ser. O Tora e o Ushio estavam seguros. A Yu-chan fica muito feliz, mas apareceu mais um problema. O trem de pouso do avião não estava funcionando. O Ushio também ficou muito assustado com isso, mas o Tora só fica dando risada. O Ushio, para perturbar o Tora, diz que ele não conseguiria fazer nada mesmo porque ele era fraco e não conseguiria levantar o avião. O Tora fica muito bravo e com raiva. Ele decidiu fazer isso só para provar a si mesmo que ele conseguiria. O avião de fato aterrissou e o Tora impediu ele de estourar no chão. Agora que a Yu-chan percebeu a causa da morte do seu pai, ela abraçou o Atsuzawa e ela pediu desculpas a ele por tudo. Quando a cena muda, nós vemos que o monstro matou muitas pessoas. O nome dele é Jururu. Dois outros estavam atrás dele para tentar impedir ele de sair matando tudo pela frente. Mas foi falado que o único que pode parar ele é aquele que controla a lança da besta. No outro dia, o Ushio perdeu o dinheiro que o seu pai tinha te dado. Ele ficou com muita raiva pelo que fez, mas nessa hora nós conseguimos ver duas pessoas que estavam seguindo eles e de repente algo tenta atacar uma garota. O Ushio pensou que era apenas um turbilhão de vento, mas o Tora falou que na verdade aquilo era um Kamitachi, que na hora tenta atacar o Ushio. Ele atacou o monstro com a lança, mas quando ele vai matar a criatura, a mulher que estava o seguindo pede para ele parar e escutar ela. O Tora falou ao Ushio que eles estavam testando ele para ver se ele poderia realmente conseguir controlar a lança da besta. Agora, eles o levaram para as montanhas. Eles encontraram duas pessoas que se revelaram ser yokais e são chamados de Kamitachi. Eles pediram a ajuda do Ushio para matar o seu irmão Juru. O Ushio fica com raiva porque eles queriam matar o seu próprio irmão. Mas aqui, o Ushio viu o cadáver de um aldeão e os irmãos falaram que se eles deixarem as coisas como estão, mais dos humanos iriam morrer pelo Juru. Agora, a Kagari, que era aquela moça de mais cedo, foi falar com o Tora em particular. Ela achava que o Tora era fraco. Ele, por outro lado, achava que os Kamitachi moravam ao sul. A Kagari fica com raiva e diz que eles foram forçados a sair de lá por conta dos humanos. Ela odiava eles por conta desse fato. O Haishan fala pro Tora que eles trabalhavam em trios. Eles não poderiam matar humanos sem razão, porque se isso acontecer, então os humanos iriam destruir eles. Então o Juru quebrou tudo isso porque era praticamente um tratado que eles tinham com os humanos, e eles deveriam pagar com a sua vida. O Haishan pede ao Ushio para lhe emprestar o poder da lança. O Tora estava falando com a Kagari e o Tora fica com muita raiva. A Kagari puxa a sua lâmina e o Tora viu que tinha algo de errado ali e pede para ela parar, mas ela corta sua mão. De repente o Juru chegou ali e diz ao Haishan que ele iria matar os humanos, todos. O Haishan tentou lembrar ele sobre a regra, mas ele não estava preocupado com eles, porque eles tiveram que sair da sua própria casa por conta desses humanos. Ele removeu a sua forma humana. O Haishan pede ao Ushio para parar isso, porque se ele continuar, eles também estariam em perigos. Mas o Juru não fica preocupado. E lá, ele teve a sensação da lança da besta estar ali, e ele entendeu que os irmãos ajudaram os humanos para ele ser morto. O Ushio ataca ele, mas o Juru consegue revidar com muita facilidade. O Tora apareceu com apenas uma mão e fala para ele não matar porque o seu objetivo era poder comer o Ushio.
Ele fugiu dali e o Tora pede ao Ushio para sair dali, mas o Ushio estava prestes a morrer. Então o Tora fica com muita raiva. A Kagari fala que tem uma maneira de salvar a sua vida. O Tora estava com raiva e começa a lançar raio perguntando como fazer isso. Aparentemente a lesão que um Kamitachi faz só pode ser curada pelo seu remédio. A Kagari usou esse remédio nele e o salvou, mas ele já quer ir pra briga e impedir o Juru. Mas ele vê a mão decepada do Tora e ele começa a se preocupar. O Tora pergunta pra ele do porquê ele estava fazendo isso, e o Tora só fala que é porque ele era um humano. Saindo dali, eles foram diretamente para um canteiro de obras. O Juru foi pra lá matar humanos, mas o Ushio sente que algo estava errado com o Juru e parece que ele estava chorando. A Kagari começou a dizer que era culpa dos humanos que o Juru terminou dessa forma. Antes disso, eles costumavam a viver em um local que se chamava Hida, mas os humanos tinham medo deles e por isso eles costumavam ficar longe do território deles. Naquela época, o Juru era um yokai jovem e de fato muito gentil. Ele sempre quis viver em paz, mas os humanos começaram a construção e eles foram obrigados a ir embora. Mas onde quer que eles vão, a mesma coisa sempre acontecia. O Juru começou a ficar com muito ódio dos humanos. Depois disso, a Kagari diz que talvez eles precisassem matar ele, mas o seu coração sempre estará com ela. Eles se encontraram no canteiro de obras onde o Juru também estava esperando por eles. Agora a Kagari quer falar com ele, mas ele ficou muito bravo e tenta matar o Ushio. A Kagari e o Haishen vão tentar parar ele, explicando que ele matar humanos não resolveria nada. Eles poderiam ir morar em um outro lugar, mas o Juru acha que eles seriam expulsos de novo. O Ushio ataca ele com a lança, mas o Juru desvia e ele corta uma montanha ao meio. O Tora e o Ushio seguram a montanha porque a Kagari e o Haishen estavam presos embaixo dela. Além disso, ali também tinha muita gasolina vazando e qualquer faísca vai explodir tudo. O Ushio pede ao Tora para ajudar eles, mas ele sozinho não foi capaz de fazer nada. O Juru começou a dizer que ele deveria implorar por misericórdia. Falando isso, o Tora pergunta se ele odeia tanto assim os humanos, e ele falou que sim. Ele faz isso porque todos os humanos o seguiram e destruíram as suas casas. O Ushio fala que ele era um dos humanos que destruíram a sua casa, com muita raiva para chamar a atenção dele. O Juru fica morrendo de raiva e vai pra cima, mas o Tora o impede com uma pedrada na cara e diz ao Ushio que os humanos tomaram a sua casa, mas por que diabos ele deveria ser esfaqueado? Ele deveria morrer. Ele para e pensa em como ele não tinha percebido isso antes, mas quando uma fábrica ou qualquer outra coisa que é útil para nós é construída, nós expulsamos quem vivia lá antes. Quando ele era criança, ele tinha um lugar muito especial e adorava ficar lá, mas quando uma criança caiu de lá, o lugar foi derrubado por questões de segurança. Então eles o odiavam muito porque aquilo era algo que ele amava. O Ushio fica muito emocionado e pede desculpas ao Juru porque ele não pode fazer nada para ajudar ele agora. Então um monte de trabalhadores apareceram ali e um deles joga uma pedra no Juru e ele fica extremamente bravo. O trabalhador fica assustado e o cigarro dele cai. Isso faz tudo pegar fogo. O Tora não estava conseguindo levantar o caminhão para salvar os dois. O Juru correu para ajudar, mas ainda estava difícil, e o Ushio pediu ajuda dos trabalhadores. Ao escutar isso, muitos foram ajudar, e eles foram salvos antes da explosão. Agora o Ushio tem como objetivo encontrar uma nova casa para o Juru, onde eles todos poderiam morar em paz. Ouvindo isso, ele fala que seria ótimo, mas de repente ele se virou, e ele mesmo pulou na própria lança da besta. Ele falou para os seus irmãos não desistirem das suas formas humanas enquanto ele morre. E isso é muito triste. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até amanhã.